Agora mais um ponto alto na nossa agenda. Queria aqui passar para nosso próximo bloco, apresentando Werner Silveira, desculpa, Werner Silveira. Eu estou de lente, é terrível, a idade chega. Werner Silveira é graduado em percussão pela Universidade Federal de Minas Gerais e já atuou como professor, coordenador e maestro em várias instituições musicais. Ele foi membro da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e é o fundador da Orquestra Ovo, criada para oferecer formação orquestral de alta qualidade a jovens estudantes. Além disso, Werner foi curador dos concertos comentados da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e é palestrante convidado da Fundação Dom Cabral, onde contribui para um ciclo de palestras que visa desenvolver habilidades comportamentais através da interação de artes, gestão, ciência e filosofia. Então, com muito prazer, um grande privilégio, queria chamar ao palco Werner Silveira. Boa noite. Começou com boa tarde, né? Aqui não dá para saber como é que está o dia lá fora, mas agora a gente fala boa noite. Diano, você fica esperto aí, porque eu vou começando a ficar empolgado, eu falo alto demais, daí você pode baixar o volume aí um pouquinho. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho assim de arte, inovação, tecnologia. Eu sou músico da Filarmônica, já desde o início da Filarmônica, lá em 2008, então aqui é a minha casa, né? A Sala Minas Gerais foi inaugurada em 2015, e quero começar falando um pouco dela, porque o Antenor, lá no início, ele falou do papo que ele teve com o Ivar, que é o nosso diretor de operações, falando alguns detalhes assim, tecnológicos da sala que fazem toda a diferença para a alta performance musical. Então, eu quero só falar de algumas curiosidades. Ele citou das cortinas, né? Essas cortinas, elas estão aqui agora, a gente consegue ver essas cortinas, mas em dia de concerto, se vocês vierem assistir a Filarmônica, por exemplo, quinta-feira ou sexta-feira, né? Os ensaios começaram hoje para esse programa, as cortinas todas vão estar lá em cima, ninguém vai ver nada, né? Só vai ver aqueles buracos ali de onde elas saem. Essas cortinas, realmente, elas fazem uma simulação da sala cheia. Durante muitos anos, a Filarmônica ensaiou numa sala de ensaios e tocava num palco de um teatro. E isso, para uma orquestra, é muito ruim, porque você nunca tem um pouco do controle de como vai ser a performance no ato, para o público, né? Porque você ensaia num lugar e toca em outro. Então, para que a diferença entre o ensaio e o concerto, a acústica não seja tão diferente, existem essas cortinas, que elas simulam a casa quando ela está cheia. Então, por isso que no dia do concerto, tudo isso aí sobe. O estofado que vocês estão sentados é um estofado que tem uma densidade muito especial. Isso tudo veio do exterior, porque ele também tem mais ou menos a densidade do corpo humano. O corpo humano absorve o som. Então, com todas essas poltronas aqui, se não tivessem esse estofado e fosse tudo de madeira, por exemplo, ia ser um bolo de som rodando aqui. Então, elas também permitem com que a diferença entre a sala vazia e a sala cheia também não seja tão grande. Mas dois detalhes que eu quero dizer. Esse teto aqui, ó, ele pode baixar também, é um teto móvel. É como se você estivesse diminuindo o pé direito da sala, dependendo do repertório que a gente vai tocar. Uma orquestra cheia, enorme, como vai ser do concerto de quinta e sexta-feira, ele fica lá em cima. Mas se é uma apresentação de música de câmara, são poucos músicos tocando, um ambiente um pouco mais intimista, um repertório diferente, esse teto ele pode descer. Ele desce mesmo, ele chega até essa altura aqui, se for preciso, né? E uma outra curiosidade que eu acho sensacional, antes de passar para o tema, é aquele fundo ali. Ó. Vocês estão vendo que tudo aqui tem essas ripas de madeira, né? E um fundo preto. Esse fundo de palco é uma tela, é um tecido que tem ali entre as ripas de madeira. E tem umas portas ali atrás que ficam todas fechadas. Se o maestro aqui da frente não está conseguindo o equilíbrio sonoro que ele quer, às vezes até um problema do próprio compositor, que não escreveu a proporção, né, uma coisa assim, muito boa, vamos dizer assim, entre a sonoridade dos instrumentos que ficam lá atrás para as cordas que ficam aqui na frente. Quanto mais profundo, normalmente é porque mais potência o som do instrumento. Então, trombones, trompetes, trompas, a percussão toda ali no fundo, porque a gente tem muita potência sonora. E as cordas que não têm tanta potência sonora, elas ficam mais perto aqui. Então, tem toda uma questão acústica, de como o som vai chegar para o público. Mas se os metais estão tocando forte demais e não consegue equilibrar muito bem,
tem umas portas que a gente não está vendo, essas portas elas se abrem e o som ele tem uma vazão ali para trás. É sensacional. Eu estou dando 3 detalhes aqui, 4 detalhes, né, mas são muitos detalhes. Então isso aqui é um equipamento extremamente tecnológico. A gente pode afinar a sala, né? A gente afina os instrumentos todos, entram, afinam, mas a gente afina a sala. Isso é maravilhoso. Mas eu quero colocar um objeto aqui para vocês, que eu vou falar sobre um aspecto da tecnologia, do produto palpável. A gente, durante muitos anos, foi acostumado com o desenvolvimento e inovação tecnológica em produtos palpáveis, né? Objetos. Vocês conhecem esse objeto aí? Alguém sabe o nome? Falam para mim. Metrônomo. Metrônomo serve para marcar o tempo, né? Tchac, 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 tchac. O metrônomo foi inventado há pouco mais de 200 anos. Beethoven ainda era vivo. Beethoven morreu em 1827. O metrônomo ele foi criado em 1816. Em 1819, eles conseguiram produzir um metrônomo viável, né? O metrônomo era uma coisa gigante. Aí conseguiram produzir um assim que você poderia levar para casa para estudar. Beethoven teve contato com o metrônomo, não se deu muito bem com ele. Mas não se marcava, para você saber antigamente, até Beethoven, se uma música era rápida ou lenta, era a maneira de se andar. Presto, né? Adágio, largo, era o andamento. Até hoje a gente chama, qual é o andamento dessa música? É um andante, é um presto, é um largo, é um moderato, quer dizer, médio, né? Mas o metrônomo, ele mudou essa história, porque ele já trouxe outros conceitos, né? Opa, tinha um aqui, depois desse. Será que pulou para o outro lugar? Não. Eu tinha colocado um outro slide, mas que mostra o que o metrônomo fez. Onde tem aqueles números ali, eles pegaram esses andamentos e fizeram uma metrificação disso. Então, por exemplo, a unidade de tempo que a gente tem, que a gente sabe que 60 batidas por minuto é o segundo, né? A gente chama de BPM, batidas por minuto. 1 segundo é o BPM 60, porque eu tenho 60 batidas por minuto. Esse metrônomo aí a gente nem usa mais, né? Essa coisa da tecnologia é tão maravilhosa, porque eu tenho ele aqui no meu celular. Então, quando eu vou estudar música, vou estudar as minhas partes de percussão, eu coloco o meu metrônomo aqui e coloco 60 batidas por minuto. Depois que isso aqui tocar 60 vezes, vai dar 1 minuto. Se eu quero dobrar o andamento, o que seria um presto? O presto é 150, 160, tac, 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 tac. O metrônomo, gente, ele mudou a história da música. Mudou a história da música. Com o metrônomo, o compositor e o músico, ele pôde treinar uma precisão que ele nunca teve antes. Foi uma ferramenta que trouxe uma precisão absurda para o músico. Hoje em dia, não existe nenhuma banda que grava sem metrônomo. Uma orquestra grava com metrônomo, como uma filarmônica grava, pode ser uma sinfonia de Mahler. Tem que repetir o trecho, às vezes o técnico de som fala assim, olha, essa passada agora desse trecho foi um pouquinho mais rápido, o metrônomo é 120, ele coloca tac, 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 aí o maestro pega aquele tempo do metrônomo para ter uma continuidade na gravação. Um grupo de pagode, um grupo de samba, um grupo de rock and roll, tem décadas, o baterista lá com o clique, tac, tac, e ele toca seguindo aquele clique. A educação musical foi transformada por causa do metrônomo. Então, quer dizer, um objeto que tem mais de 200 anos que mudou a história. E eu quero contextualizar um pouquinho, porque ele não veio do nada. A gente tem que lembrar que o século XVIII, né, que são os 1700, a gente conhece como o século das luzes. Já ouviram falar disso? O movimento iluminista. O que o movimento iluminista trouxe? Trouxe luz à razão. Até o século XVIII, tudo era colocado assim na conta da igreja, na conta da nobreza, e de repente foi um movimento científico, foi um movimento filosófico, foi um movimento artístico, foi um movimento de transformação da sociedade para trazer luz à razão. Então a gente tem Beethoven como um dos primeiras gerações que respirou esses ares do iluminismo. E ele inovou na música dele, ele trouxe uma condição para a música que ninguém fez antes. E não é à toa que a música dele é reverenciada até hoje. Mais de 250 anos depois do seu nascimento. A gente tem a música de Beethoven presente em propaganda de televisão, em filme, em tudo quanto é lugar. É celebrar da vida dele 250 anos depois, porque ele trouxe algo absolutamente novo.
Ele é uma espécie de produto desse movimento iluminista, trazer luz à razão e, ao mesmo tempo, expandir um humanismo, né? Fazer com que as pessoas tivessem a possibilidade de tomar as rédeas da sua própria vida, uma transformação humana. Quando a gente fala de transformação tecnológica, elas são muito rápidas, como a gente viu aqui hoje, principalmente quando o Flávio estava falando, né? Mas as transformações humanas normalmente são bem mais lentas. O metrônomo é um pouco fruto disso. Ele trouxe uma nova condição, mas ele tem um background. Não foi do nada que ele surgiu porque havia um movimento de desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico ali naquela época, né? Então esse é um aspecto que eu queria trazer da arte e tecnologia, como que essas coisas acontecem de mãos dadas, não só o produto em si, mas uma transformação humana. E aí eu vou tocar uma música agora com o meu amigo Felipe Knaip, que se chama Cage, que é essa formação de tambores aqui, e que para mim tem muito dessa perspectiva da precisão. Vocês vão entender, é muito claro por que eu estou associando isso ao metrônomo, porque existe uma precisão, e aí a gente tem que pensar um pouco em legado, que é o que a Aruba está trazendo aqui para a gente hoje, né? Eles já estão pensando assim, qual que é o legado que a gente vai deixar. Eu não sei se foi em maio ou junho, que eu tive também uma palestra para a Converses, né? O Alex está aqui, e que foi a mesma coisa, é uma preocupação, olha, muito desenvolvimento tecnológico, eu vou falar um pouquinho sobre o produto não palpável, já, depois que a gente terminar de tocar, mas qual que é o legado, aonde que a gente quer chegar com isso, né? O tanto que isso pode transformar uma sociedade. Então, um exemplo aqui, né, do metrônomo, a gente vai falar sobre precisão. E o que a precisão traz? O que uma ferramenta de precisão traz? Confiança. É uma confiança, é um desenvolvimento de trabalho em equipe. E é essa precisão, essa confiança e esse desenvolvimento de trabalho em equipe que vocês vão entender o porquê, eu tenho certeza, quando a gente tocar essa obra que se chama Cage, de um compositor brasileiro, uma obra recente da década de 90, 1990 e alguma coisa, e ela foi escrita para 2 percussionistas, a gente vai tocar de costas um para o outro, para poder mostrar que o metrônomo veio para ficar, deu muito certo e que ele dá certo até hoje. Tá? Já eu volto a falar.
ficar sem paletó, porque dá até para esquentar. Bom, o Felipe é fruto do metrônomo. Como é um ex-aluno meu, né? Hoje em dia somos colegas, somos amigos, super companheiro na profissão. E o Felipe, com 15 anos de idade, no Cefar, né? Começava lá as aulas de percussão e o metrônomo ligado. Tac, 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 tac. Devia até dormir com o metrônomo, né? Então, esse era um aspecto que eu queria trazer, que às vezes a gente não tem noção do tanto que esses objetos, que essas inovações, elas são transformadoras. Então, elas deixam um legado e, ao mesmo tempo, elas vêm de algum lugar. Elas não surgem do nada. É uma transformação normalmente humana e social que dá vazão a isso. E é por isso que agora eu vou falar de dois grandes artistas brasileiros. Eu estou apontando para lá, né, mas a coisa está lá na frente. Que é o Cândido Portinari e o Heitor Villa-Lobos. Eu trouxe o Portinari porque quando a gente tem um exemplo visual, eu acho que ele funciona muito bem. Alguém me fala, deixa eu só ver, só para saber que nós estamos de horário aqui. Não, beleza, ótimo. O Cândido Portinari é um aspecto visual, foi um grande pintor da nossa cultura brasileira. Qual que é a questão que eu quero trazer? Tanto ele quanto o Villa-Lobos, eles inovaram na estética, eles inovaram na linguagem, tanto na linguagem da pintura quanto na linguagem musical. Na música se traduz por coisas que Villa-Lobos fez, né, que foi fruto da imaginação dele, um criador assim, fantástico. Mas o que está por trás da mentalidade deles? Um pouco antes, né, na Europa, a gente pega aí agora, a gente está indo para a segunda metade do século XIX, né, 1850, 60, teve um grande movimento em vários países da Europa de compositores que começaram a olhar para a sua própria origem. A arte estava muito centrada ali no núcleo, Áustria, Alemanha, França, e compositores do leste europeu, por exemplo, como República Tcheca, que na época não era República Tcheca, né, mas República Tcheca, a própria Rússia. Então, qual que era a questão deles? Eles estavam querendo olhar para a origem deles, para o folclore, para aquela riqueza, para poder trazer isso à tona em sua obra. Foi o que Portinari e Villa-Lobos que eles fizeram. Então, o Villa-Lobos foi um cara que ele entendeu que aquela cultura que no início do século XX, a gente já está falando aí de 100 e poucos anos, era uma cultura marginalizada, não era considerado cultura, era uma coisa menor, como, por exemplo, as rodas de choro que estavam começando ali no Rio de Janeiro, o violão. O violão era um instrumento menor, não subia em palco o violão. Até que Villa-Lobos escreve uma série de choros, que ele chama de choros, tem o número 1, número 2, número 10 e tal, e o choros número 1 é uma peça para violão, que ele colocou em cima do palco o violonista tocando. Né? Isso foi um absurdo na época. Antes dele teve Alberto Nepomuceno, que fez canções lindas para canto e piano, e colocou as letras em português. Quase que mandaram o ovo nele. Não, como já se viu a língua portuguesa em canções que tradicionalmente são em alemão, em latim ou italiano. Aí o Nepomuceno fala assim, olha, mas não tem pátria um país que não canta em sua própria língua. Machado de Assis fez letra de música de Alberto Nepomuceno. Então, o Villa-Lobos foi um cara que trouxe esse olhar, e qual foi o grande legado que eles deixaram? Eles colocaram o Brasil no mapa do mundo. O Villa-Lobos colocou o Brasil no mapa do mundo das grandes salas de concerto, da música erudita, da música sinfônica. O Portinari colocou o Brasil no mapa do mundo dos grandes pintores. O Niemeyer colocou o Brasil no mapa do mundo na arquitetura. O João Guimarães Rosa colocou o Brasil no mapa do mundo na literatura. Mas o principal legado deles, qual foi? Eles mostraram para nós, brasileiros, a importância e a riqueza da nossa cultura, da nossa origem, do nosso folclore. Aquilo que era considerado música menor, que não era considerado nem arte, passou a ser o que nos difere de todos os outros do mundo. Quando se fala em cultura brasileira, se fala de uma riqueza que poucos países no mundo têm essa diversidade, essa riqueza cultural que nós temos. Então, esses caras mostraram para a gente a importância da nossa origem. Eu quero colocar aqui, brevemente, o Portinari, depois que ele volta da França, que ele pintava como um pintor europeu. E ele vem para o Brasil, ele sente necessidade de pintar o que está acontecendo no Brasil. Essa pintura, para mim, é praticamente documental.
é de 1935. Domingo no Morro. O que ele está pintando, gente? Ele está pintando o início da construção das comunidades, das favelas. Ele traz isso para a cultura da arte, ele mostra essa riqueza. Olha esse quadro aí que todo mundo conhece, né? O Lavrador de Café. Esse é uma curiosidade aqui, é um dos quadros mais conhecidos, quadros de pintores brasileiros, mais conhecidos internacionalmente. Eu acho que é o mais reconhecido internacionalmente. É o Lavrador de Café. Eu vou falar por quê, é uma percepção, não sei se isso é verdade. Aliás, eu já conversei com o filho dele, com o João Cândido Portinari, é vivo, tem 80 anos de idade, criei um laço com ele, inclusive, e ele fala que ele tem razão no meu argumento. O Portinari nasceu numa cidade em São Paulo chamada Brodowski, uma cidade bem pequenininha, e ele nasceu numa lavoura de café. As primeiras lembranças que o Portinari tem da vida dele são uma lavoura de café. Isso daí representa o que existe de mais profundo na vida dele. Se você pega o cerne da pessoa, o magma, as lembranças mais antigas da infância dele, é isso aí. Esse é o meu argumento. Por que esse quadro ficou tão famoso, né? Quando a gente pensa em legado, a gente tem que pensar o que a gente pode conectar com a nossa origem, com as necessidades que são próprias de nós brasileiros, porque a gente pode criar algo incrível. Tão incrível que tem um escritor russo chamado Lev Tolstói, que escreve essa frase maravilhosa: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Eu fiquei muito feliz, porque eu estou aqui desde o início, né, consegui assistir tudo, e o Guilherme falou uma coisa que eu adorei. Ele falou assim, mover-se com eficiência. Não foi isso que ele falou? Foram essas palavras? Mover-se com eficiência. Não foi isso? Então é isso. Como que a gente continua seguindo adiante, movendo, mas tendo eficiência naquilo, sem desconsiderar a nossa própria cultura. E ficou muito claro para mim, né, que a Aruba faz isso, né, que a Converse faz isso, trazendo um avanço incrível tecnológico, trazendo soluções de coisas que para mim não são palpáveis, como o metrônomo, que é a nuvem. A nuvem não tem forma, você não pega uma nuvem, né? Ela não tem forma. Essas soluções integradas, o que você pode fazer? Eu fiquei assim, caraca, que coisa louca, e um universo, né, uma segurança, e essa coisa toda. Eu falei assim, gente, é um mundo assim, muito concreto e pouco palpável. Né? E onde é que a gente quer chegar com isso? A Andréia, ela falou uma coisa interessantíssima, ela falou assim, olha, eu adorei de ver essa explicação do Flávio, porque isso vai permitir com que eu faça outras coisas, e não uma questão, você falou, muito operacional e tal. Então, quer dizer, com essa solução, eu consigo ter mais tempo para ter ideias, para pensar em soluções. Né? Então, olha que avanço que o mundo pode ter em termos de qualidade de vida, em termos de presença, né, de estar presente. Eu estou conectado aqui com o meu 5G, com o meu Wi-Fi aqui da Sala Minas Gerais, mas eu estou conectado com vocês, on-live. Né? A minha principal conexão é on-live. Então, para poder finalizar, mostrando um pouco desse legado que Villa Lobos e que esses grandes modernistas deixaram há mais de 100 anos, eu vou convidar aqui 4 musicistas da Orquestra Ovo, que é a orquestra que eu sou idealizador e maestro, e elas vão tocar uma adaptação para quarteto de cordas. O que é um quarteto de cordas? São 2 violinos, uma viola de orquestra e um violoncelo, uma adaptação da área da Baquianas Brasileiras, número 5, do Villa Lobos. Baquianas Brasileiras, porque ele se inspira em Bach. Então, como que está tudo conectado, né? O passado, o presente, o futuro. E é uma música que eu sei que todo mundo conhece, que vai tocar o coração de todo mundo aqui, eu tenho certeza, para que a gente confraternize, né, nos próximos instantes. Então, quero chamar aqui Mariana Speciale, Ana Clara Almeida, Giovana Fonseca e Isadora Vilela. Pessoal, uma alegria, um grande prazer poder participar mais uma vez de um evento tão importante, tão necessário. Eu vou deixar vocês com o quarteto das musicistas da Orquestra Ovo e eu vou sentar aí para poder assistir também, porque eu amo essa música e elas tocam muito bem.